Esse vídeo faz parte da lista de eletroquímica, e aí tem esse tema aqui, cálculo de DDP. Como que eu vou calcular a diferença de potencial? Como? Existem 3 casos, e pelo que eu estava observando a lista de exercícios, se repete muito o segundo caso, que eu vou explicar na instante. Aliás, já foi explicado em algum outro vídeo. Mas esses 3 casos precisam ser explicados porque pode acontecer de cair, mas você já vai saber. Ó, o primeiro caso para ele, porque assim, cálculo de DDP, algumas questões pedem para você calcular a diferença de potencial. Ou eles falam assim, a força eletromotriz é... Então, nesse caso, a força eletromotriz ele está se referindo a esse aqui, ao ΔE, que é a variação de potencial. Todo esse triângulo aqui significa variação. Aí, ó, esse primeiro caso é o caso mais comum, né? Aí, o primeiro caso, esse aqui é o potencial de oxidação maior, o valor maior, e esse outro aqui é o potencial de redução de oxidação menor, um valor menor. O que acontece? Nesse caso, a questão vai dar dois valores de potenciais já na oxidação. Aí, ó, vai ser utilizada quando o exercício fornecer valores de potenciais de oxidação dos metais envolvidos. Então, ele vai dar 2 metais na questão e ele vai dizer, vou colocar aqui ó, o ΔO, ou o delta não, como é que chama o nome? Potencial, valor de potencial de oxidação de um, de oxidação do outro. Quando os dois for igual, dá mesmo nome, ó, de oxidação. Quando os dois for de oxidação, a gente vai subtrair. E, por exemplo, tem esse exemplo aqui, ó. Determine o DDP a partir da equação. Aqui a gente tem cromo e aqui tem selênio. Se não me engano, é selênio aqui. Aí, pronto. Olha aqui, a gente vai olhar primeiro o NOx, né? Deixa eu dar um zoom aqui na câmera para poder ficar mais perto de ver. O cromo, ele tá de 0 e ele foi para 3 mais 3. Se aumentou, oxidou. Isso comprova que essa parte de você olhar o númerozinho do que está aqui no elemento ajuda bastante e ajuda também a destravar bastante questões. Se você está travado em conseguir resolver as questões, essa dica aqui é principal, um macete muito legal para poder você estar destrinchando o assunto e nem estar quebrando muita cabeça para estar tentando entender. É só olhar a variação, ó. Do 0 foi para 3, aumentou. Se aumentou, oxidou. Isso comprova que aqui a equação para esse valor tá assim. Esse valor aqui já comprova que é de oxidação. Essa reação é de oxidação e o potencial é de oxidação. Vamos ver outra aqui. Selênio. Selênio está de 0 e foi para mais 2. Aumentou, oxidou. Beleza. Oxidou. Percebe também que aqui a gente tem a seta, né, da reação química. E a gente olha aqui também os elétrons. Quando eu estava olhando a lista, tem uma questão aqui, depois eu vou resolver, ainda hoje, porque a questão, toda a lista de equilíbrio químico, ela vai ser concluída hoje. E mais tarde, provavelmente à noite, vai estar saindo um ou 2 vídeos de equilíbrio químico, que as questões são bem pouquinhas. Aí dá pra também, eu espero terminar bastante à noite, o quanto eu conseguir. E pronto, tá lá. Oxidação, também oxidação. O que acontece? Faz a continha de menos. Colocou o valor aqui, substituiu 0,74 menos 0,14 dá 0,60. O sinal está positivo porque 0,74 é maior do que 0,14. Então, conserva-se o sinal do número de maior módulo, que é 0,74. Aí, a gente tem aqui a variação 0,60. Olha, as duas equações, aqui ó, como eu falei, tem uma questão que vai ter uma pegadinha. Então, alguma questão a gente não vai conseguir olhar isso aqui, ó, os números. Se tem uma questão que a gente não vai conseguir olhar a variação do NOx, a gente vai observar esse detalhe aqui, ó, dos elétrons. E a setinha. Pronto, pois bem. Os elétrons estão à direita da setinha? Estão à direita? Então, é reação de oxidação. E os elétrons, esse símbolo de E aqui, tá pra cá, se você vê um aqui, é reação de redução, tá? Então, esse aí também é outro macete, porque às vezes a gente não consegue olhar, às vezes a fórmula, que às vezes os elementos químicos, eles estão com um monte de inox embaixo e em cima, então fica meio confuso. Aí, para ficar mais fácil, a gente faz isso, a gente olha os elétrons e como eles estão posicionados de acordo com a seta. Tá à direita, oxidação. Tá na esquerda, é reação de redução.
tá? E aí, para essa reação de redução, a gente vai usar outra fórmula para calcular o DDP. Esse aqui só vai servir, esse aqui, ó, de calcular o maior menos o menor, só quando tem esse caso de os dois elementos serem de oxidação. E a gente vai saber olhando as equações. A gente só vai saber que é... Tem vezes que eles não falam que é de oxidação. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, ó, olhar a equação, destrinchar e olhar. Ela é reação de redução, equação de redução ou reação de semi-reação de oxidação? A gente vai observar pelos números de Knox. Se a gente não conseguir perceber essa variação, a gente vai dar uma olhadinha nos elétrons. Se ele está à direita, oxidação. Se ele está à esquerda, redução, tá? E a gente vai agora para o segundo caso. Esse aqui foi comentado na questão, uma questão aí, e agora eu não lembro, mas é de eletroquímica. No segundo caso, a gente tem... Deixa eu colocar esse papel aqui, para não confundir. No segundo caso, a gente tem quando a questão dá 2 valores e a gente consegue destrinchar aqui nas equações e consegue perceber que as duas equações são de redução, a gente vai aplicar essa fórmula, ó, RED maior, RED menor. Por que RED? Potencial de redução maior, potencial de redução menor. Aqui, ó, a mesma fórmula, você percebe que é uma subtração entre o maior e o menor número? Certo, então esse daí você não precisa nem ficar com uma cabeça muito quente. É só ver, sempre diminuir o maior do menor, porque não tem como diminuir o menor do maior, né? Então, fácil. Então, se tiver os dois igual, você faz assim. Se tiver os dois também igual para redução, você faz isso. Beleza. Aqui a gente tem a prata com um NOx mais 1. Olha o elétronzinho aqui na esquerda, já provando pra gente, antes da gente observar o NOx, que já é redução. Olha outro elétron aqui na segunda, então já prova que os dois são de redução, porque estão o quê? Os elétrons estão na esquerda da seta. Quando tá na esquerda, é redução. A gente vai comprovar mais com outra prova, o quê? O valor do NOx. Então, o zinco aqui tá de 2 mais 2, e ele foi para 0. Ele diminuiu o NOx. Se ele diminuiu, reduziu, ó. Se ele diminuiu, reduziu o NOx. Equação de redução. Os elétrons da esquerda da seta são equações de redução. E eu vou mandar a fotozinha de cada um desses para poder ou imprimir e colar no caderno. Vou mandar a foto para imprimir e colar no caderno, ou copiar, mas acredito que não vai dar tempo. Então, a foto pode ficar para fazer uma revisão. Aqui tem um exemplo. Temos aqui esses dois potenciais aqui. Esse está com o sinal negativo. Como eu já tinha explicado antes, a gente mantém o sinal, porque a gente não pode pegar simplesmente e já pensar que é o menos da fórmula, nada disso. A gente tem que colocar ele entre parênteses para poder a conta no final não dar errado. Tá, e a gente vai substituir aqui esse valor menos, que é o menos da fórmula, e esse menos aqui desse número. Deu esse valor aqui. Esse aqui é a matemática, menos com menos mais. Sinais iguais positivo. Então, aqui... Geralmente vai acontecer casos aqui de questões que a gente vai estar nesse estado aqui, ó, nessa situação, aí você pode ficar pensando o que é que vai fazer. Menos com menos, mais. É só gravar. Ou seja, sinais iguais positivos. Se fosse assim, ó, o jogo de sinal é assim, ó. É mais com mais, dá mais. Menos com menos, dá mais. Menos com mais, dá menos. E mais com menos dá menos. Por quê? Sinais iguais ou sinais diferentes, o resultado é negativo. Sinais iguais, ou seja, independente de... Os sinais aqui, tanto um como o outro são iguais, o resultado vai dar positivo. Sinais iguais, positivo. Então, essa aqui é a regra de matemática. Regra para resolver, regra de matemática. Vou descer aqui, botar mate, que aqui é a regra de matemática. E aí, pronto, sabendo isso aqui, ó, fica mais fácil também. Essa é uma questão de matemática rapidinho. Aí, beleza. Aqui, ó, menos com menos, mais. Já resolveu a questão, a variação de potencial foi positiva. Se tivesse negativa, estaria errada a questão? Sim, estaria. Então, por isso que é importante lembrar da regrinha aqui. Eita, não consegui mostrar. Então, tá. Vou mostrar aqui. Sinais iguais, positivo. Como essas duas situações aqui, ó, de jogo de sinal, só tem essas aqui possíveis na matemática. Menos com menos, mais, que foi o caso aqui que a gente fez. Então, sinais iguais, ou seja, esse tá igual a esse? Tá. Esse tá igual a esse também? Tá. Então, nesse caso, a gente vai observar, esse sinal tá igual a esse? Tá. Então, vamos fazer sinais iguais, lembra da regra, lembra da frase, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Aqui, ó, sinais diferentes, tem o menos com mais, menos.
menos com mais, menos também, tá? Agora, o terceiro caso de cálculo de DDP. Eu acredito que esse é um caso que pode acontecer, cair em uma questão ou outra, mas não sei se cai com frequência. O que aparece mais na apostila é isso aqui, esse segundo caso. Mas pode aparecer, cair uma outra que aparece aqui. Variação, a gente pega, quando você observa que uma reação, depois que você olhar o NOx, você vê que uma equação vai dar redução e a outra vai dar oxidação, ou vice-versa, você aplica essa daqui, você soma. Então, variando aqui, ó, quando a gente tem os valores em oxidação, os dois valores em oxidação, nós subtraímos. E quando a gente também tem os valores em redução, a gente subtrai. Agora, quando a gente tem valores de equações diferentes, ó, uma de oxidação e a outra o valor de redução, a gente soma esses valores. E mesmo que tiver um sinal negativo do próprio potencial, a gente coloca ele entre parênteses, que é o caso que a gente vai ver aqui, um caso bem particular. Então, é muito fácil. Tá em valor igual, diminui, ó. Então, são dois de oxidação igual. Se tá de redução igual em um outro, subtrai. Quando tá diferente, tá de um jeito, outro de outra reação, pode somar, que vai dar certo fazer essa variação. Aqui é quando o exercício fornecer duas equações, uma de oxidação e outra de redução. Simples assim. A gente vai olhar aqui a variação do NOx do alumínio, 0 foi para 13. Houve um aumento. Olha o que a gente vai observar aqui, a variação do NOx. Aumentou, oxidou. A gente vai olhar também, só para confirmar, o valor onde o elétron tá. Tá à direita? Oxidação. Lembra de D, direita, e D de oxidou. Porque você vai lembrar que tem a ver com oxidação, que é para poder você dar uma lembrada melhor, porque sempre ajuda. E esse aqui, cobre. O cobre foi de mais 2. Olha a diferença aqui, ó. Se o número tá menor, a tendência dele é aumentar no outro lado da equação. Se esse número já tá maior, a tendência dele é diminuir no outro lado da equação. Isso você já pode tirar como eu posso dizer, uma conclusão já breve. Aí, o que é que acontece? Foi de inox mais 2, baixou para 0. E aí, reduziu o NOx, diminuiu o NOx, reduziu. Então, essa é a equação de redução. Muitas vezes, eles vão deixar que a gente analise isso aqui, ó. Faça essa análisezinha aqui para poder a gente saber. Porque só a gente olhando esses valores aqui, a gente não vai saber se é de redução ou de oxidação. Então, eles vão deixar as equações para a gente observar e a gente faz essa anotaçãozinha com lápis aí, vai fazendo essa curvinha, vai anotando se é de oxidação, a gente coloca um oxi para poder não perder muito tempo na hora de responder a prova. E aqui RED ou um R, pode ser um R também, para redução. E aí, no caso, a gente aplica a fórmula. Aplicando a fórmula, tem esse aqui, ó. Elétrons que está à direita é a oxidação, elétron que está na esquerda, nesse caso aqui, é de redução. Aplicando a fórmula, ó, a regrinha aqui, sinais diferentes, o resultado negativo. Aqui é um macete bem massa, bem legal. Então, ó, negativo, deu negativo, né? Então, sinais diferentes, negativo. Chegou aqui nesse ponto aqui, na matemática a gente faz assim, a gente subtrai e conserva o sinal do número de maior módulo. O número de maior módulo é 1,63, a gente deixa ele aqui. E a gente faz a subtração, tudo certinho, e esse sinal de menos não vai funcionar para cá, só vai ser esse porque esse é o maior. Se fosse ao contrário dos sinais ao contrário, se aqui, por exemplo, fosse menos e aqui fosse mais, a gente fazia a mesma coisa, porém, como esse daqui, o valor dele é maior do que esse, ficaria esse sinal de menos aqui. Mas não é o caso. O caso foi que esse foi positivo e o outro foi negativo. Mas é só um exemplo só para explicar, para poder ficar bem mais claro, para não ter nenhuma dúvida. Conserva o sinal do número que é o maior, que foi 1,66. Então, aí fechou o assunto de cálculo de DDP, toda a explicação possível de cálculo de DDP e esses três casos aqui, tá?